Olá, meu nome é Renata Bastos, bem-vindos ao meu contador online. Hoje eu estou com a Raquelita Torres, uma engenheira de automação pós-graduada em engenharia elétrica, que atualmente é a líder do suporte técnico da Ideatec, Service Partner da SMA, uma pioneira alemã no que se refere a energias sustentáveis, especificamente em relação a inversores fotovoltaicos. Bem-vinda, Raquelita. Olá, Rê. Muito Tudo obrigada. bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Eu quero agradecer pela sua presença. Nós estamos novamente em uma sexta-feira. O Damin foi o meu primeiro entrevistado da Ideatec. Vou pedir para deixar nos cards aqui no canal para que vocês possam acompanhar a entrevista dele. E assim como o Damin, a Raque se disponibilizou a contar um pouquinho da história dela e de como tem sido essa atuação enquanto líder de suporte. Então, vamos iniciar a entrevista. Bom, Raque, vamos começar falando um pouquinho sobre as atividades que você desenvolve na Ideatec. Na verdade, vamos falar sobre como começou essa relação, né? Então, entre a Ideatec e a Raquelita. Conta um pouquinho pra gente. Então, foi uma história muito engraçada, né, no começo, porque eu cheguei aqui no Brasil em 2019, aí para fazer um mestrado, né, em engenharia elétrica, como você mencionou, e eu comecei a procurar emprego, né, porque eu achava interessante nesse campo, nessa área de automação. Aí eu achei uma vaga, né, da Ideatec, e aí eu me cadastrei. Só que nesse tempo, nesse momento, era final de ano, virada do ano e demais. Aí eu não respondi nenhuma das mensagens, né, que fizeram para mim nessa época. E aí eu, na verdade, esqueci. Aí passou o ano, né, chegou 2020 e eu pensei, nossa, perdi uma oportunidade muito boa nessa empresa, né, falava naquele momento de energia fotovoltaica e demais, sistemas de automação. E eu pensei, nossa, perdi uma oportunidade, uma boa oportunidade. E aí eu me arrisquei em mandar uma mensagem para ver, né, se ainda estava a vaga disponível e demais. Também meu namorado, né, Dami, como você comentou, ele tinha mais experiência na área fotovoltaica, a gente já tinha trabalhado juntos, né, em Cuba. E aí eu achava mais essa vaga mais para ele, sabe? Não para mim. Mas da mesma forma, eu mandei mensagem, ele também mandou mensagem na mesma hora. E fomos chamados pelo diretor da empresa. O diretor não se lembra muito bem, né, dessa época, mas ele chamou os dois fomos na entrevista, e depois do processo, né, da entrevista e demais, a gente foi contratado pela Ideatec. E aí começou, bom, minha história na Ideatec. No começo, muito engraçada, né, mas já levo 3 anos e pouco na empresa e tem sido um desafio enorme desde o dia 1. Você comentou em uma conversa paralela até a nossa entrevista que, num primeiro momento, foi uma dificuldade falar o idioma, né? No português, no caso. Na entrevista também houve essa dificuldade? Sim. Na verdade, foi muito difícil. Eu já tinha passado como por 2 ou 3 entrevistas antes dessa e eu levava tudo de cabeça. Eu decorava tudo o que eu precisava falar. Normal, do padrão da entrevista, né? Porque eu não tinha conhecimento nenhum de português, eu não tinha vocabulário, eu não tinha passado um curso de português, nada. Então, eu tentei fazer o melhor possível para, pelo menos, que pelo idioma a gente não tivesse problema, né? Foi um desafio desde o dia 1, como eu falei, desde a entrevista. Já depois, normalmente na entrevista, o diretor ou a pessoa encarregada normalmente faz perguntas do histórico, né, de trabalho, nas coisas que a gente fez anteriormente, mas em inglês. E aí eu me senti um pouco mais confortável nessa parte. Mas aparentemente deu certo, depois a gente aprendeu português. Então, olha o nível da minha convidada, né? Então, inicialmente ela não conseguiu fazer a entrevista em português, ou fez ali, mas tinha ali uma certa dificuldade. Ela fez boa parte da entrevista em inglês, né? Então,
Aí você já consegue perceber o quanto que a minha convidada é refinada. Bom, falando novamente, né, continuando o assunto em relação à sua trajetória na Ideatec, você iniciou como analista de suporte, certo? E como que foi essa experiência até se tornar líder de suporte? Na verdade, eu comecei como analista computacional. Eu não comecei especificamente dando suporte com os inversores fotovoltaicos e demais. Eu comecei na área da automação, fazendo o desenvolvimento de um sistema de monitoramento lá na empresa. Claro, integrando também os sistemas fotovoltaicos. Aí eu comecei a me desenvolver nessa área fotovoltaica, além do conhecimento que eu já tinha. Mas comecei sempre muito numa área mais interna para a empresa, não tanto contato com o cliente. Aí depois, 1, 2, 3 meses depois, nem tanto assim, não foi tanto, né? Aí eu comecei a estudar e a me desenvolver nos sistemas com baterias, que também, bom, a CMA tem uma ampla gama de produtos de baterias. Aí eu dava suporte para os clientes nessa área. Já uns 5 ou 6 meses depois, aí eu comecei a dar suporte mais direto para os clientes, tanto via telefone como WhatsApp. Depois desse momento, já eu comecei a fazer projetos, visitas em campos com projetos um pouco mais complexos também, vinculados a sistemas de baterias, até, bom, chegar o ano passado a ser líder de suporte. Inclusive, parabéns pela promoção. Obrigada. Ainda que já tem um tempinho, né? Sim. Quando que foi isso? Foi em agosto do ano passado. Já tem um tempinho, já vai fazer um ano aí na posição. Como que tem sido isso? Qual que é o maior desafio em relação a gerenciar uma equipe de suporte? Na verdade, o desafio maior foi esse, ser líder. Por quê? Porque eu sou ainda, né, uma pessoa que gosta de executar. Eu gosto de ter muitas atividades e executar elas, né? Aí, ser líder de suporte ou ser líder em qualquer tipo de área implica gerenciar, além dos clientes, dos casos nessa área, né? Também gestão de pessoas. Um grande desafio foi esse. Eu saber que era capaz de enfrentar essa gestão de pessoas, além da gestão de casos, de clientes e demais. Então, um grande desafio, na verdade. Sim, bom, pelo que eu vejo, né, eu tenho o grande prazer de trabalhar com a Raque, com o Dami, que está aqui nos bastidores também. E o que eu percebo do trabalho da Raquelita é que você realmente inspira os demais a serem como você, a serem assertivos no preenchimento dos casos, a serem, enfim, pontuais em relação às entregas que precisam ser feitas. Então, eventualmente, acho que um gestor novo sempre tem esse receio de, eu acho que eu não vou dar conta de lidar com mais pessoas. E acho que, principalmente no caso dos dois, mas especificamente do seu caso, né? É notório que, pelo exemplo, você os ensina muito. Então, acho que essa é a verdadeira função do líder e você realmente tem tirado de letra, viu? Sim, na verdade, esse era um dos meus medos, né, no começo. Ser capaz de inspirar, ser responsável, o comprometimento com o trabalho, com as tarefas, com as atividades. Esse era um desafio e, ao mesmo tempo, fica a pessoa com medo, né, de poder dar conta no final. Sim, mas tá tranquilo, né? Eu não sei, eu também, enquanto espectadora, vejo muito isso. Realmente, eu vejo como um trabalho de excelência. Tanto é que eu a trouxe até o meu computador online para contar um pouquinho da história, né? Bom, atualmente você está à frente também dos processos de troca em garantia, no sentido de conversar com a fábrica para solicitar as aprovações. É claro que você tem passado isso para os seus subordinados para dividir esse trabalho e para ter um backup quando você não estiver, mas em geral é você que faz esse contato. Então, como que foi esse contato no início? Eu imagino que não deva ser tão fácil, né? Como foi citado no início, a SMA é uma empresa alemã, mas o contato é com os Estados Unidos, então é inglês. Eu entendo que já é um idioma que você dominava, mas ainda assim, talvez por ter esse contato no momento inicial, pode ter tido algumas dificuldades. Enfim, como que foi
esse início? Sim, na verdade, no início mesmo eu tinha um conhecimento, uma experiência no idioma inglês. No início foi bem desafiador, é? Desafiador ou desafiante? É desafiador. Desafiador, a gente pode Desafiante cortar? também. Não, a gente pode cortar essa parte. Então, vou começar na verdade, sim. Então, na verdade, no começo, mesmo eu tivesse um conhecimento já no idioma inglês, uma experiência, foi difícil, porque uma vez que o idioma português foi entrando, né? Aí o inglês eu não tinha prática, já quase nenhuma. Aí meu idioma nativo é o espanhol. Foi como que o português foi substituindo o inglês. Aí eu tava até ficando com medo. Nossa, vou perder o conhecimento, a experiência que eu já tinha anteriormente. Aí no começo eu não queria ligar. Não era minha responsabilidade no começo, mas era um desafio que eu conseguia ou que eu podia fazer, né? Ou me propor para mim mesma. Aí eu não queria. Aí tinha audição de espanhol. Aí eu sempre no começo fui procurando audição de espanhol. Já chegou depois um momento que não era ainda líder de suporte, mas meu cargo já exigia esse contato com a fábrica e eu precisava fazer. Então só foi no dia a dia que eu fiquei gostando, né, desse contato com a SMA, desse contato em inglês, não só o inglês, sino também essa parte prática. Você tem que dominar muito bem a parte técnica e o conhecimento com os inversores, partes inclusive internas do inversor que você deve dominar, que pode ser que com os clientes isso fica um pouco mais por fora, bem no começo, mas já com a SMA, com o nosso cliente da SMA, precisamos demonstrar conhecimento, só para manter a nossa credibilidade. Então, foi um processo que cada dia que eu fazia eu gostava mais e foi desafiador no começo, mas já depois foi mais tranquilo. Eu posso falar agora que eu nem preciso me preparar nos casos, na verdade. Eu vou olhando, como já sou líder de suporte, preciso dar esse monitoramento aos funcionários, né? As pessoas que eu dirijo atualmente. Aí então eu vou monitorando esses contatos que eles têm com os clientes, os preenchimentos dos casos. Aí eu estou ficando por dentro do caso, que já na hora de escalar o caso para a fábrica, para os Estados Unidos, para mim é muito mais fácil. Eu estou falando isso agora, depois de 2 anos fazendo esse procedimento, esse processo, mas no começo é bem difícil. Bom, vamos falar do Salesforce. É uma plataforma que a empresa utiliza para alguns controles internos, né? E você faz toda a parte de desenvolvimento. Então, eventualmente é necessário fazer algumas alterações, melhorias, enfim. Como que é essa experiência? Como que a empresa utiliza o Salesforce? Então, o Salesforce é uma plataforma, né, de gestão de relacionamento com clientes, né? Por suas siglas em inglês CRM. Na verdade, a plataforma Salesforce é utilizada para manter o contato com os clientes, salvar todos os registros com os clientes, informações deles. Temos chamados, inclusive oportunidades de vendas. Então, é uma plataforma muito eficiente, muito boa. Inclusive, a nossa empresa tem integrado o nosso sistema de atendimento via WhatsApp com o cliente com essa plataforma. Então, aí temos todas as informações relacionadas a clientes, a chamados. Estamos adicionando cada dia informações novas, referentes mais a controles internos, como você mesma mencionou, né? Eu não sabia nada de Salesforce, inclusive não sabia que existia. Aí deram para mim, né, a oportunidade e possibilidade de eu desenvolver um pouquinho a plataforma, desenvolver a plataforma para nosso uso. Eu aprendi um monte de coisas interessantes na programação, no desenvolvimento de software também, que eu estou adorando, de verdade.
uma das minhas atividades preferidas, além da liderança, é o desenvolvimento dessa plataforma. Que seria o mais próximo também de automação. Isso, exatamente, porque essa parte de sistemas fotovoltaicos, engenharia elétrica, sai um pouco fora de minha área de estudo, que foi automação. Só que, bom, a pós-graduação em engenharia elétrica ajudou bastante. Sim, com certeza. E por fim, qual que é a dica que você daria para alguém que está iniciando na posição que você atua na atualidade, ou seja, como líder de suporte? É uma função que exige muita responsabilidade, muito comprometimento. E se essa pessoa gosta de ser líder, de fazer a gestão de pessoas, além neste caso, de casos, de chamados de clientes, que corra atrás, né, desse desafio. É um desafio enorme, mas é uma oportunidade de crescimento muito, muito boa. Não como profissional apenas, sino também como pessoa. Então, se essa pessoa quer de verdade ser líder, responsabilidade, paciência, porque gestionar pessoas é difícil, como falamos no começo, né? Então, leva também um pouquinho de sacrifício. Então, aí que continue nesse caminho, que é o que essa pessoa deseja, né? E eu acho que sim, que vai dar tudo certo. Que bom, Raquel, eu fico feliz, de verdade. Então, eu queria agradecer pelo convite, né? Pela oportunidade dessa entrevista nesse lugar maravilhoso que eu adoro. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Raquel. Bom, a gente encerra a nossa entrevista por aqui. Eu novamente quero agradecer a disponibilidade da Raquel, que veio uma sexta-feira à noite conceder essa entrevista para nós, a equipe da LAMP. Quero agradecer ao Damin também, que está nos bastidores. Enfim, agradecer a todos que estão envolvidos no processo de edição e afins. E é isso. Muito obrigada pelo acesso. Vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem um like, comenta aqui embaixo. Se vocês têm dúvidas relacionadas aos assuntos que foram citados, então, especificamente esse cargo, né, de líder de suporte técnico voltado para inversores fotovoltaicos, enfim, deixa aqui embaixo que eu sempre leio e respondo com a ajuda dos engenheiros eletricistas aqui que nós temos, engenheiro de automação, mestre em engenharia elétrica, enfim, deixa aqui embaixo que eu sempre leio e respondo. Muito obrigada pelo acesso. Até o próximo vídeo. Tchau!